Olá, ouvintes, boa noite. No ar, então, mais um programa Culturas e Identidades, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira. Um programa que tem a apresentação de Filipe de Souza e a participação especial dos professores L'Oriel Rocha e Manuel Gandra. Bem, o professor e pesquisador Manuel Gandra, ele não irá participar hoje do programa, porque ele viajou essa noite para Portugal, já que ele nos fez uma visita. Ele participou da Festa da Língua no Rio de Janeiro, no Porto Copacabana. Aliás, um sucesso, não é isso, amigos? Então, o ano que vem nós vamos repetir a dose dupla. Se Deus quiser, será Rio de Janeiro e São Paulo, direto, aqui pela Cultura Online Brasil. Um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas, pelas rádios Cultura Online Brasil e Internacional Lusófona. Eu gostaria de lembrar, antes de iniciarmos o programa, que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E hoje, que nós vamos abordar o tema lusofonia, realmente devemos prestar atenção, porque realmente existem não só dois, eu acho que existem duas colocações ou três colocações sobre lusofonia e que realmente às vezes conflitam. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, ouvintes, boa noite, meu querido professor L'Oriel Rocha. Boa noite, Felipe, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online e da Rádio Internacional Lusófona. Hoje, como você mesmo falou, o Gandra não estará conosco, mas nesse exato momento, ou seja, daqui a pouco às 21 horas, aliás já passou, né, porque tá na frente. Isso, esqueci. O Gandra está lançando hoje em Mafra mais um livro das edições Mucarage e do Centro Ernesto Soares de Iconografia e Simbólica. O título da obra chama-se A Vila de Mafra, de Lés a Lés, História e Evolução Urbana. Né? Esse livro hoje foi lançado na Igreja de Santo André, que é na Vila Velha, em Mafra, né? E é mais uma publicação. Então essa é a razão pela qual ele não estará hoje conosco. Ele está lá às voltas com esse lançamento. E muito bom isso aí, né? Muito bom. Excelente. Porque as publicações que nós temos aqui são focadas em temas luso-afro-brasileiros, né? Sim. Porque dentro do perfil até do programa, Felipe, e da rádio, Cultura Online, de tudo que a gente faz, o que nos interessa de fato é disseminar a cultura. Exatamente. Né? E, sobretudo, colocar o conhecimento a serviço da paz. Exatamente. Né? Porque o conhecimento sempre esteve a serviço da guerra. Exato. Ou grande parte do conhecimento é utilizado para produzir guerras. E nós temos que realmente imprimir um ritmo diferente à história da humanidade e começar a colocar o conhecimento a serviço da paz. O conhecimento e a cultura não é para dividir. Não. Né? Ele é para unir. Então esse é o objetivo de todos nós. Né? Mas eu estou satisfeito, espero que os ouvintes tenham ficado satisfeitos aqui no Rio e onde nós tivemos contato também. A nossa transmissão pela rádio Cultura Online da Festa da Língua foi um sucesso, né? Não, foi um sucesso graças aos intervenientes, né? As pessoas que realmente... Inclusive eu gostaria de parabenizar a pesquisadora e professora Jussara. Adorei a palestra dela e todos os ouvintes também gostaram muito, professores adoraram. Ela foi realmente muito feliz nas colocações. A Jussara é uma pesquisadora rara. No Brasil nós temos grandes professores, né? E esses indivíduos trabalham voluntariamente, solitariamente, mas a Jussara tem um trabalho de pesquisa já há muitos anos, que é o Museu de Anatomia Humana, que é um museu virtual e presencial. Né? Tem um trabalho realmente muito singular dentro que desenvolveu dentro da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Paraná, depois na Universidade de Goiás, e agora ela está em Brasília. Né? Então, no Brasil nós temos 5 pesquisadores que falam sobre aquele tema. Um deles é a Jussara. Né? A palestra dela é realmente significativa. Porque a gente, quando fala em língua portuguesa, nós pensamos só em termos gramaticais, né? Geralmente é sempre assim.
É sempre assim. O que a palestra elucidou, entre outras coisas, é: o homem tem o mesmo cérebro há 2 milhões de anos. Exatamente. Ele ficou com o mesmo cérebro, né, durante milhões de anos. E ele não desenvolveu linguagem. Isso é algo que os ouvintes pouco sabem, né? Aliás, mesmo dentro do meio acadêmico, muito pouca gente sabe. Os acadêmicos, todos que estavam lá, não sabiam disso. Nossa! Ninguém sabia disso. Então, o advento da linguagem dentro da estrutura da natureza, segundo a Jussara, é algo misterioso. Não se sabe como. Mas o que a origem dela, né? A origem da linguagem. Até hoje ninguém conseguiu explicar. Não conseguiu explicar. O surgimento da linguagem não é explicável cientificamente. É interessante isso, né? Muito interessante. Porque a linguagem, já está comprovada que a linguagem não está atrelada ao cérebro. Não está. Porque se ela estivesse atrelada ao cérebro, durante todo esse tempo que o homem esteve com o mesmo cérebro e ele não desenvolveu linguagem, né? Então o cérebro não é o grande órgão importantíssimo. Ele é evolutivo, talvez. Ou talvez tenha participado na evolução da linguagem. Participa, mas ele não é ele que faz com que ela surja. O surgimento da linguagem é pela filogenia, né, e anatomicamente ainda tido como um mistério. Não se consegue explicar. Por outro lado, o que evidenciou a palestra da Jussara ali, e que no meu entendimento foi de fato o ápice, daí ela ter sido a palestra magna, pela seguinte razão: nós vimos que a linguagem, ou aquilo que a gente chama de linguagem, de língua, toda comunicação, primeiro que ela é social, né? E segundo que ela está diretamente interconectada com a natureza. Portanto, se nós continuarmos destruindo a natureza como nós estamos destruindo, provavelmente a estrutura fonativa e linguística do homem será alterada. E a Jussara até num determinado momento chamou atenção a isso, né? Ela falou que se houver uma geração que perca, por alguma razão, a capacidade de articular a linguagem, não se sabe se isso se recupera novamente. Porque a linguagem está diretamente associada ao ecossistema. E essa visão de uma ecologia, né, de uma natureza profundamente integrada, então assim, nós temos que começar a trazer para dentro dos aspectos da língua, do ensino da língua portuguesa, e bem como de todas as línguas, porque todas estão na natureza, né, o ensinamento de uma ecologia profunda, de um respeito à natureza. Esse é o ponto principal, assim, e que me motivou especificamente a trazer a professora Jussara de Brasília para cá, e ela aceitou esse convite, né? Você botar um cientista para falar no meio de indivíduos que lidam com a literatura, não é fácil. Porque as pessoas ficam nas suas especificidades. Exato. E não abrem para outros campos. E quando a gente abre para um outro campo, de repente aquele outro campo tem um tipo de luz, de clareamento. Eu tenho certeza que a Jussara despertou isso em muita gente aí. Você acha? Eu acho que sim. Acho que despertou, sim. Eu acho que muita gente saiu daí pensando. Pois é. Pensando e bem profundamente. Mas, amigo L'Oréal, se Deus quiser, nós teremos outra festa da língua no próximo 6 de dezembro. Essa data vai ficar marcada na cultura online Brasil. Mas vamos lá, querido. Nós hoje vamos falar sobre lusofonia. E o Agostinho da Silva, ele afirma que o Quinto Império é a lusofonia. O que é que nos pode dizer sobre isso? Bem, eu aqui faço uma ressalva, e eu também gostaria que você se colocasse sobre isso, que realmente nas interações que eu tenho, até já tentei numa escola colocar um evento sobre a lusofonia, e realmente eu tive algumas dificuldades quando eu utilizei a palavra lusofonia, não foi aceito pela diretoria nem pelo secretário de Educação. Porque me foi colocado que eles entendem a lusofonia como uma nova neocolonização portuguesa, né? Então, mas vamos lá, vamos pelo primeiro ponto. O Agostinho da Silva, ele afirma que o Quinto Império é a lusofonia. O que é que o professor nos pode falar sobre isso?
Pois é, Felipe, isso vem dentro daquela esteira. Nós abrimos o nosso programa falando exatamente sobre o tema do Brasil não foi colônia, né? Exato. E nós vimos que, e hoje, os próprios historiadores acadêmicos no Brasil admitem que eles nunca se interessaram pela história medieval de Portugal. Ou se interessaram muito pouco. Efetivamente existe sim essa má interpretação e esse preconceito sobre a ideia da lusofonia como se fosse um evento ligado a Portugal. Ledo engano. Né? E está ligado a Portugal sim, mas não é o Portugal moderno, ao Portugal da Europa, da comunidade europeia. Né? Essa temática ela vem sendo desenvolvida ao longo do processo histórico. Ela é uma temática quase que mítica, né? O Fernando Pessoa tem uma frase muito impressionante que é o seguinte, ele fala assim: a verdade não pode ser transmitida à humanidade, porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser lhe dada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade sem a compreender. O que é lusofonia? O cerne da lusofonia, quando Agostinho fala, o Agostinho da Silva foi um homem que, por toda a obra dele, ele falava do Quinto Império, né? Do advento de uma nova idade do mundo. Ora, quando a gente pega o Joaquim de Flora, de quem o Agostinho fez largos estudos, o monge cisterciense Joaquim de Flora, ele fala que o mundo tem 3 idades: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. É essa idade do Espírito Santo que, quando do advento dela, se presume que a humanidade se reunirá novamente enquanto sociedade unida pelos laços do espírito e não pelo laço do corpo. Então a lusofonia, sobretudo, claro, nós temos que separar hoje Portugal, a CPLP e mesmo o Brasil, quando interessa a ele utiliza sim a palavra lusofonia. Né? Dentro do contexto comercial. Politicamente que comercial, sim, sem dúvida. Politicamente comercial, sem dúvidas. Agora, é preciso entender que a base do pensamento da lusofonia não está atrelado a isso. Né? Então, a reflexão sobre a lusofonia, especificamente em Agostinho da Silva, ela, de certa forma, perpassa a evolução e a encarnação moderna de mitos ancestrais que atravessam a alma e o corpo mítico de Portugal, muito antes do milagre de Ourique. E esse corpo mítico é reconhecido na forma de um império do Espírito Santo. O Brasil tem o culto do divino, que é a mesma coisa, né? Então, quando o Agostinho da Silva pensa a lusofonia entrelaçada à idade do Espírito Santo, ele tem a visão da história dentro de uma realidade profunda, porque ele fala do surgimento de um novo modelo de sociedade mundial, fundamentada, entre outras coisas, naquilo que o brilhantíssimo poeta mexicano Otávio Paz, prêmio Nobel de literatura, ele tem um livro magnífico chamado A Dupla Chama. O Otávio Paz fala na Dupla Chama que haverá um momento em que a sociedade criará um tipo de aristocracia do coração. Ou seja, não é uma aristocracia de títulos herdados, mas é exatamente aquele tipo de aristocracia que floresce segundo os dons do espírito de cada ser humano, né? É uma aristocracia em que virá à sociedade o caráter humano e o bom caráter. O bom caráter, não é o mau caráter. Porque existe o mau caráter? Porque o mau caráter é um caráter mal formado ou deformado, né? É em cima disso também, de que a história tem 2 planos, né? Ela tem um plano superficial, inclusive nós falamos sobre isso, você fala sobre isso na abertura do nosso programa. A história lida com 2 planos, um plano das aparências e um plano da profundidade. Quando é que surgirá esse novo modelo de uma sociedade mundial? E hoje todo mundo fala disso. Todo mundo. Todo mundo fala disso. Procura, busca. Todo mundo procura, né? Está procurando alguma coisa além, em todos os sentidos, né? E é isso que a palavra lusofonia remete. Dentro da perspectiva do Agostinho da Silva, dentro da perspectiva do Fernando Pessoa, dentro da perspectiva do Joaquim de Fiore. Claro que o Joaquim de Fiore não existia a palavra lusofonia, mas existia
a palavra Idade do Espírito Santo. Então, quando você vai ler o Padre Antônio Vieira, o Bandarra, enfim, quando você vai ler o Camões, quando você vai ler esses grandes indivíduos da história de Portugal, e no Brasil são poucos que vão falar sobre isso, mas essa trajetória é, sim, eminentemente portuguesa, e se há um discurso preconceituoso, é porque, sobretudo, não se conhece a história medieval de Portugal, que foi uma história profundamente interligada e repleta de indicações históricas de que o mundo caminharia em direção a um momento final. Não é que o mundo vai acabar. O mundo caminha em direção a um ponto em que haverá uma remodelação da estrutura social. E dentro dessa remodelação há um congressamento de povos e de interculturas, né? Então, a lusofonia, vista sobre o plano histórico dessa realidade profunda, ela assume-se como um tipo de matriz inseminadora de ideias, de ideais, de vontades, de gestos, de atos, né? E o que ela revela? Ela revela um cariz supraespacial. Então, quando se fala em lusofonia, é um equívoco, por exemplo, pensar que a lusofonia se restringe aos países falantes de língua portuguesa. Isso não é verdade. Isso é uma má interpretação da ideia de lusofonia. É claro que esta lusofonia, ela parte dos países falantes de língua portuguesa em direção ao mundo, né? Assim como Roma foi no seio do território da Itália que se cria o cristianismo, né? E há esse protagonismo, e não há como negar ou como alterar a história, o protagonismo da ideia da lusofonia, geograficamente, é Portugal. Não há o que negar em relação a isso, né? Agora, quais as bases da lusofonia? Para que a gente consiga construir uma sociedade que se una pelos laços de amizade, quem foi que lançou isso? Foi o Agostinho da Silva, junto com José Aparecido de Oliveira, que lançaram as bases dessa grande comunidade. Daí até a palavra, né? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, hoje a CPLP, que começa com uma proposta de amizade e de cultura. Depois do Agostinho morto e do José Aparecido morto, é que a CPLP se caminha dentro de um plano hoje praticamente político, né? E o discurso da lusofonia, mesmo dentro da CPLP, não é muito bem visto, né? Porque a lusofonia não vai falar, ela não se preocupa num primeiro momento com a ideia de mercado. Por quê? Porque, sobretudo, o Agostinho era um homem que priorizava muito a liberdade individual do indivíduo, né? Então, a sociedade da lusofonia, segundo a ótica de Agostinho da Silva e do Zé Aparecido, seria um tipo de uma segunda sociedade surgida no seio dessa sociedade atual. E o que ela tem? Uma matriz unificadora. Qual é essa matriz unificadora? É o espírito humano, né? É o espírito da pessoa, no sentido lato e expressivo do termo, no que essas pessoas têm de melhor. Então, é este momento do advento de uma era de paz, de prosperidade, de amizade. E isso hoje é muito importante, porque você veja, nós vivemos curiosamente um momento, né? O século XX, o início do século XX tem sido marcado por guerras absolutamente violentas. Bem, isso aí assim, inclusive, se deve na polarização única do mundo, né? Hoje os interesses e as guerras são provocadas não por diferenças ideológicas, né, mas por motivações absolutamente capitalistas, né? Então você acha que isso aí assim, esse desencontro inclusive de um novo sistema de existir, de ser, de ver, de ter, ou então a valorização do ser, eu acho que é para aí que a gente caminha, para a valorização do ser. Será que isso tem alguma coisa a ver dentro do espírito da lusofonia? Totalmente.
Totalmente. A lusofonia fala disso. E quando a gente pega e, de fato, separa a lusofonia sobre a ótica do Agostinho e sobre a ótica, inclusive, da fundação da CPLP. É preciso que se retorne a isso. Dentro do pensamento que norteava o Zé Aparecido. Ele fala de um novo reino, ele fala da cultura, ele fala do ecumenismo, ele fala da paz. Por exemplo, há uma obra do Agostinho da Silva que chama Sobre Portugal, em que ele fala disso tudo, e ele distingue esse novo tempo daquilo que caracteriza o imperialismo de domínio e da cultura de massa. Ele distingue isso perfeitamente, nitidamente, e ele fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa, né? Porque qual é o modelo que nós temos hoje de mundo? É um modelo eurocêntrico de mundo, né? Existe uma universalização da civilização europeia, onde nós temos uma massificação do pensamento, né? Há uma massificação dos costumes. Por quê? Porque o capitalismo transnacional não sobrevive sem essa ideologia, porque isso é um tipo de ideologia, sim, né? A ideologia de botar todo mundo para pensar igual, para sentir igual, para comer igual, para vestir igual. Exato. Não é isso? Hoje todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, porque as pessoas não se percebem, porque há uma ditadura da felicidade. Né? Porque se a pessoa não agir segundo aquelas normas, e é interessante, porque o mundo moderno sente-se no direito de falar do mundo antigo, com os reis, como se os reis fossem autoritários. Não, hoje nós vivemos uma ditadura capitalista. Tão violenta quanto, ou mais, porque você de fato é excluído. Né? Você é excluído. Então, a aproximação da lusofonia com um ecumenismo mundial é algo que está na base do pensamento do Agostinho da Silva. E a aproximação da lusofonia mais com a missão ecumênica de Portugal no mundo, e do Brasil também, confere a ela mesma, a lusofonia, um sentido simbólico e espiritual. Portanto, a lusofonia poderá ser tudo, qualquer coisa, menos pensada como sendo um movimento de massa. Então, isso significa dizer o seguinte, que falar que a lusofonia é um discurso capitalista, né, ou um discurso neocolonialista de Portugal... seria melhor o neocolonialista do que o capitalista, né? Isso é, entre outras coisas, desconhecer profundamente a origem do termo e, sobretudo, a obra do Agostinho da Silva, que foi um árduo defensor de tudo aquilo que não é a cultura de massa. Muito pelo contrário. O Agostinho foi um defensor árduo, não só um defensor, ele viveu este exemplo como filósofo, porque os filósofos hoje não têm compromisso mais entre o que ele fala e o que ele vive, né? Os filósofos antigos não. Eles ensinavam e viviam segundo aquilo que eles ensinavam. E o Agostinho, no século XX, fez isso. Ele ensina isso e celebra, comunga, divulga e defende a liberdade até o limite em que ela possa ser defensável. Existe uma situação, uma passagem muito interessante que eu gosto muito. O Dom Helder Câmara gostava muito de uma passagem ligada ao fermento e à massa, né? Todo mundo que faz pão ou que mexe com cozinha entende um pouco de massa, né? Tem uma passagem de uma teóloga chamada Mercedes Boudalé, onde, na comemoração do simpósio teológico dos 50 anos do Concílio Vaticano II, que ela deu em Fortaleza, onde ela proferiu a seguinte palestra: como ser uma igreja fermento de emancipação humana dentro de uma igreja massa de eventos midiáticos. Olha só, que crítica feroz. Né? Feroz. E aí, o que ela fala? Ela recupera essa fala do Dom Helder Câmara, que ele gostava muito desse exemplo do fermento e a massa. E ela fala que foi convidada para ir a Goiânia, na Arquidiocese de Goiânia, e ela perguntou para os participantes lá: o que para vocês é massa? Aí um pedreiro
diz ela que um pedreiro explicou assim, com detalhe, o que é uma boa massa para construção. Uma mistura de areia, cimento, etc. Uma boleira falou da massa para fazer um bom bolo. Aí teve uma pessoa que lembrou da pamonha, né? E falou que você rala o milho e faz a massa do milho, tempera a massa, etc. Teve uma senhora, uma mulher muito corajosa e muito engajada nas comunidades de base em Goiânia, que gritou para ela, para Mercedes, falou assim: a massa é algo que não está pronto. Muito bem. Veja que coisa fabulosa isso. Ela pergunta: o que é massa? A gente fala em cultura de massa, não é? Cultura de massa. O que é massa? A senhora deu a resposta. A massa é algo que não está pronto. Ora, por que o Dom Helder Câmara gostava? O fermento. O que é o fermento? O fermento é aquilo que a gente põe na massa para ela crescer e ela se tornar aquilo que ela é. Então, o fermento é como se fosse o agente inseminador da massa. A massa, por sua vez, é uma coisa moldável, né? Dependendo da forma, ela adquire aquela forma. Exato. Então, eu diria que o fermento ele é determinante no destino da massa. Dependendo da qualidade do fermento, a massa realiza-se ou não, a sua razão de ser, né? Então, isso estabelece uma relação. Ora, quando trazendo esse exemplo da culinária, do dia a dia, né, para a nossa ideia de cultura de massa, e daquilo que não é a lusofonia, então a lusofonia não é cultura de massa. E tudo que nós vivemos hoje é cultura de massa. Nós temos que pensar e sentir exatamente como todo mundo pensa e sente. Embora as empresas e os governos estejam buscando atualmente, porque chegou um ponto de colapso coletivo, porque não há ideias novas, né? Você veja que há muito poucas ideias, então as empresas e os governos estão buscando com lupa pessoas que sejam inovadoras. O problema é que a inovação, ou aquilo que é diferente, não é aceito dentro da sociedade. O preconceito é enorme. Vai um professor, por exemplo, inovar na sala de aula. Isso é um discurso ainda somente de propaganda, porque ele tem que seguir uma grade, ele tem que seguir uma ementa, ele não consegue alterar, por exemplo, a inovação verdadeira seria ele poder mandar as favas, por exemplo, a ementa escolar que ele tem que seguir. Desde que ele fizesse o aluno aprender a estudar, esse é o objetivo, né? Então, sobre essa ótica, a lusofonia é fermento. A lusofonia não é movimento de massa, né? A lusofonia é aquilo que vai fazer com que cada um de nós tenha uma essência diferente. Quando nós pegamos e padronizamos esta essência, nós impedimos, na verdade, o eu verdadeiro do indivíduo de se manifestar. Toda a proposta da lusofonia reside exatamente na preservação da identidade do indivíduo, desta essência que é própria, intransferível, irrevogável e libertária, de cariz libertário. E onde é que a língua entra nessa forma de ver a lusofonia? A língua? Não, aqui ela entra como uma matéria de agregação de amizade, só isso, né? A língua como algo que é conversável com as culturas dos respectivos países. Ela não é uma língua de domínio. Então, quando se fala no português em Angola, ou português em Macau, etc. tal, é que a memória, por trás da língua portuguesa, você tem esse pensamento, né, metafísico da união dos povos. Isso é o grande cerne da questão. Então, e isso é o que não é valorizado, porque a língua aqui entra meramente como uma unidade linguística. Então, e diante de tudo isso, é pertinente então nós pensarmos nos povos lusofalantes como constituindo uma comunidade lusófona, uma vez que os povos lusófonos brasileiros são tão diferentes entre si. Onde é que entra então essa proposição de lusofonia? Eu penso que entraria nisso. Se a gente se lembrar que a ideia lusofonia, ela diz respeito à criação de uma sociedade ecumênica, pronto.
O problema é associar a lusofonia ao território geográfico de Portugal. Tá? Vamos pegar uma comparação, fazer uma analogia religiosa. Quando você fala em mundo cristão, o cristianismo pode estar em qualquer lugar, não pode? Então, qualquer indivíduo pode ser cristão. Então quer dizer que eu posso pensar então em termos de lusofonia como sendo uma filosofia? Não é uma filosofia, mas é um modo de vida. É um modo de vida. Seria talvez uma filosofia, aqui num sentido muito abrangente do termo, né? Quase que uma metafísica. Isso. É uma filosofia, aquela filosofia bem antiga. A lusofonia seria sim um modo de viver e de morrer, né? Esse é o pensamento que está dentro do Agostinho. Entenda que ela não fala de uniformização dos costumes, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas veja uma coisa, L'Oréal, desculpa te interromper aí, mas talvez aí resida a confusão. Porque nós vamos ver a composição da palavra lusofonia. A fonia lusa. Ou seja, sim, a forma de comunicação lusa. Não é isso? É isso que eu estou te falando. Se pegar ela só sobre a perspectiva gramatical... Então, mas por isso mesmo, então acho que está mal colocado esse termo para a abrangência que tem o sentimento que foi dado a ele pelo Agostinho da Silva. Eu acho que ele vai muito além da fonia, vai muito além da língua. Mas a questão é que nós não teríamos uma outra palavra. Qualquer palavra que se colocasse, que se juntasse com a luso, talvez a questão não esteja no fonia, mas no luso, né? Porque o luso é que vai remeter a Portugal e a crítica vai existir sobre Portugal. Eu acho que um novo modelo. Eu acho que aí estaria mais alma lusa. Alma lusa. Então, o que é essa alma lusa, por exemplo, conversando com alguns representantes africanos? É bom que a gente deixe bem claro aqui que a gente está divagando sobre o tema. Tá? A gente não está colocando conceitos, né? A gente está viajando nesse tema e é com a finalidade de esclarecer, né? Exatamente. Mas vamos lá, e sobretudo de esclarecer aquilo que a lusofonia não é. Não é. A lusofonia não pensa em em padronizar a comunidade lusofalante. Essa proposta não é lusófona. Essa proposta pode ser comercial. Tá certo? Então, hoje, os países que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa podem utilizar da proposta comercial, porque hoje todo mundo só pensa em comércio. Só pensa em comércio, e uma coisa que eu noto também, é que nas comunidades, especialmente nas comunidades da web, onde se coloca a lusofonia, né? Especialmente no meu Brasil, no meu Portugal, o que eu vejo é que realmente existe muito pouca discussão sobre o assunto, muito pouca colocação, né, na explicação disso. Não se vê interação, inclusive, do pessoal. Temos aí comunidades com 40 mil, 41 mil pessoas nessa comunidade, e onde eu vejo é só a colocação de livro, ou de um anúncio de pão, um anúncio de linguiça, de toucinho, de chouriço, né? Mas não se vê realmente, talvez até por essa confusão que se passa, né, entre então esse sentimento de lusofonia do Agostinho da Silva, que esse sentimento é mais discutido em comunidades muito mais fechadas, né? E aí é que está sempre a minha colocação. Eu acho que nós deveríamos trazer ela para o público amplo, né? Para dirimir dúvidas e esclarecer, né? Mas não vejo isso nas comunidades, né? Porque esse conceito de comunidade lusófona, o que é isso? Exato. O primeiro ponto é, claro que ninguém vive sem dinheiro, certo? Vamos lá, o mundo é capitalista, eu sei, isso não se altera. Agora, o que é preciso entender, eu concordo com tudo que você falou, e tenho falado isso nas 2 vezes que eu fui a Portugal, em congressos diretamente ligados à lusofonia, nos 2 congressos eu falei isso claramente. Agora, qual é o cerne da questão? A parte metafísica
do conceito de lusofonia do Agostinho, Portugal não mexe com ele. Não gosta. Não lida com ele. Seja por preconceito, seja por lá o que for. Por quê? Porque esses indivíduos, esses professores, seja lá o que, é o mesmo problema hoje que vigora no mundo inteiro. O pensamento positivista, que domina a ciência moderna há 300 anos, né? O pensamento positivista, ele é profundamente materialista. Então você não pode falar em nada que seja um pouco mais abrangente, que o indivíduo é taxado de esotérico, é taxado de New Age ou qualquer coisa do gênero. Sob essa perspectiva, por exemplo, o Gandhi, se vivesse nessa época agora, seria esotérico. Como? Não é? E como? Porque o indivíduo fala de paz, fala de unidade, a lusofonia fala disso. Ele fala, vamos parar de quero a independência da Índia, a Índia tem os seus valores, a lusofonia fala exatamente isso. Ela fala de valores. Então, quais são os valores de Angola? Quais são os valores do Brasil? Quais são os valores de Timor-Leste? Quais são os valores de Portugal? Valores mesmo, implantados dentro da sociedade. E é preciso cultivar esses valores sobre uma perspectiva lusófona. Essa perspectiva que, além do cultivo do valor, contempla outros valores dentro do seu próprio valor. Ô Felipe, o Brasil é exatamente a expressão de tudo isso, não é? E Portugal também sempre foi historicamente. Você veja, vou te dar um exemplo, que você como português sabe muito melhor que eu. Por que Portugal tem aquela riqueza culinária gigantesca? Porque foi o acúmulo de diversas civilizações que passaram para lá, que foram deixando as suas culturas. Diversas civilizações. O português adora pimenta, né? O brasileiro sabe muito pouco a quantidade de pimenta que o português come. É verdade, verdade. Come muita pimenta. E aí eu te pergunto, de onde veio esse gosto por pimenta? O indiano come muita pimenta. Agora, algo que os brasileiros não sabem, os índios brasileiros são eméritos comedores de pimenta. Então, certamente, Portugal pode ter... Os negros não comem tanta pimenta. A África não come tanta pimenta. Né? Agora, o índio brasileiro come muita pimenta. Portugal, certamente, captou esse hábito daqui e levou para lá. E, eventualmente, claro, deve ter agregado alguma coisa em relação a esse sabor da Índia. Né? Mas, sobretudo, então, essa interculturalidade cria uma riqueza cultural muito grande. A lusofonia é exatamente isso. Né? Você preservar a sua cultura, manter a sua cultura, mas você também ter uma atitude de acolhimento com a outra cultura. É sobre essa perspectiva que a gente tem que pensar e conversar. E, de fato, Portugal não toca no ponto da lusofonia. E é curioso, porque fala-se muito em Agostinho da Silva, em Portugal. Portugal tem lançado livros fantásticos sobre Agostinho, mas, efetivamente, o pensamento reflexivo, filosófico, profundamente ecológico, espiritualizado do Agostinho da Silva, não se toca nesse assunto. Você sabe que eu tenho um conhecimento presencial da história recente de Portugal, né? Porque o meu padrinho foi o António Spínola, que era irmão do Francisco Spínola, que deu origem à Revolução do 25 de Abril. E meu pai, o irmão do Spínola, e o meu pai sempre fez questão de me chamar para todas as conversas, muito embora eu não pudesse interferir, eu só era um ouvinte, né? E na época, né, criança, com meus 17 anos, uma vez foi colocado que o Salazar, na época, ele, sabendo que iria perder as províncias ultramarinas, ele foi um dos primeiros apoiadores, e até, eu acho que até aí eu li alguma coisa, houve até um certo conflito com Agostinho da Silva na época, de que o Salazar começou a apoiar a lusofonia. A lusofonia, ele tinha isso como uma nova forma de colonização.
Por isso é que eu te coloquei, por isso é que eu coloquei realmente que existe alguns que ouviram isso, porque ele não escondeu isso, né? Ele para poucas pessoas se abria, porque o Salazar não se abria, né? Mas se abria para um grupo muito pouco reduzido, mas que após a morte dele colocaram alguns pensamentos dele, né, para o público em geral, né? Especialmente alguns jornalistas. E talvez a partir daí, então, você começou a fazer uma grande confusão, né? E eu me recordo e eu me reporto à fundação do MIL em Portugal, né? Então, qual é a pertinência, como é que você vê, L'Oréal, do conceito da comunidade lusófona? Felipe, eu acho que ela é fabulosa. Agora, dentro deste espírito do Quinto Império. Isso. Dentro do espírito do Agostinho da Silva. Do Agostinho da Silva. E de antes do Agostinho da Silva, porque essa visão é a visão que perpassa a história de Portugal. Né? E até a política, né? Exatamente. Porque o Salazar, por exemplo, só pode lançar mão deste conceito da lusofonia, porque isso é algo que já está assentado na memória, no substrato luso. Né? E não é só Portugal. A teologia cristã, por exemplo, a teologia, vamos falar, a filosofia budista, você tem a tradição judaica, mesmo a tradição muçulmana, que fala do Imam Mahdi, né? Que é um momento último da história. Você tem inúmeras tradições ao longo da história da humanidade que apontam um cenário de pano de fundo. E esse cenário de pano de fundo é um cenário em que o mundo passará por momentos muito complexos, mas ele vai se refazer e se reunir em laços de amizade e de congressamento. Então, a história de Portugal não faz o menor sentido sem essa ideia do Quinto Império, que foi capitaneado pela Ordem do Templo e pela Ordem de Cristo, que esteve presente nos descobrimentos, né? Evidentemente que o Salazar, ao ajustar o conceito do Quinto Império ou da lusofonia à perspectiva política, o que a gente tem que separar é que isso é um ajuste à perspectiva política dele hoje. Como o governo brasileiro hoje, todos os governos fazem ajustes às suas próprias visões, às suas próprias propostas. Mas isso não é a coisa em si, isso é a coisa que foi sendo coisificada, não é? Esse é o ponto. Quando se fala de lusofonia sobre uma perspectiva quase que escravagista, que evidentemente e a cultura de massa. Não adianta a gente falar que Portugal tenta reeditar um modelo colonialista. O mundo moderno é colonialista. Ele já é colonialista. Ele já é colonialista. O mundo já é. Não é? Nós temos que pensar igual, nós temos que fazer igual, nós temos que vestir igual. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Pensar do igual. mesmo jeito. Né? Produção acadêmica, você tem que produzir do mesmo jeito. Você não tem nenhum tipo de inovação. Não se admite. Não é? Então o mundo já vive esse imperialismo. E até pensamento, L'Oréal. Porque você veja o caso das nossas casas, né? Das nossas, porque quem sai do pensamento do senso comum, né? Ele é imediatamente afastado do meio. Imediatamente. Imediatamente. Então, assim, essa acusação que pesa sobre Portugal é, sobretudo, uma acusação totalmente anômala. Agora, é claro que ninguém quer perder a sua possessão. Meu Deus do céu, a Inglaterra não fez aquela guerra das Malvinas porque não quer perder um território minúsculo. Então, evidentemente que as pessoas não querem. A Rússia não está hoje nesses avanços enormes sobre a Europa novamente. A União tentando refazer o território da antiga União Soviética. Exato. Então, assim, nós temos uma sequência de modelos. Agora, esses modelos, de uma forma ou de outra, estão dentro do modelo que o mundo sempre viveu.
Mas que estão absolutamente fora realmente então da forma de pensar e de entender a lusofonia conforme foi colocado. No próximo bloco, nós podemos falar sobre isso. Porque quando a gente fala, e eu fiz essa pergunta lá em Portugal, numa das palestras que eu dei, eu falei, fala-se muito em Quinto Império, e que o Quinto Império é a lusofonia. Agora, o que é o Quinto Império? Porque para a gente pensar no Quinto Império, é um quinto, né? Então, como é que foram os outros 4 impérios anteriores? É interessante nós pensarmos isso. Exato. É importante pensar sobre essa perspectiva. Muito bem, é o quinto. Ué, tá bom. O que será o quinto? Porque o quinto não é aquilo que foram os 4. Então, o que foram os 4? Aí é que nós teríamos que voltar os olhos, não é? Esse é um ponto fundamental que a gente pode abordar e que eu fiz essa pergunta lá em Portugal. É preciso refletir sobre isso, tá certo? E esse é um ponto nevrálgico. Portanto, quando se fala na lusofonia, primeira coisa que a lusofonia não é e nunca foi cultura de massa. A lusofonia é fermento. Então, sobre uma perspectiva, você veja, Felipe, o próprio evento que nós fizemos, né, da Festa da Língua, ele tem uma identidade quinto imperial. Ele tem uma identidade de lusofonia. Porque cada um de nós deu o contributo das suas competências, em todos os sentidos. Nós conseguimos nos articular dentro das nossas especificidades, cada um com a parte que sabia fazer, cada um fez a sua parte. E a festa da língua não foi a soma de partes. Não. Ela é algo maior do que a soma. Né? Mas veja que ela saiu e respeitou integralmente a individualidade, a capacidade, a especificidade de cada um. Isso é uma ideia de lusofonia. E é uma ideia de atitude, por exemplo, de ação. Aí é que eu te pergunto, por que os países, que as organizações, né, que o MIL e tantas outras organizações que falam em novo modelo de mundo, por que essas pessoas não se reúnem para criar projetos e ações? Porque, de fato, a gente não modifica o mundo com as palavras. Porque a gente modifica o mundo com as ações. Exato, mas você sabe o que é que eu acho? É que foi aquilo que nós falamos. Todo aquilo que sai fora do senso comum, da ideia que foi colocada sobre a uniformação de valores e de conceitos, né? Tudo aquilo que sai fora disso, ele é afastado. Tá? E o pior é que aqueles mesmos que estão no meio discutindo isso, eles não encontram uma saída porque eles próprios sabem que eles estão no caminho errado. Claro. E não só isso, e existe a questão que é uma questão de pano de fundo. É de fato a ideia do domínio sobre o outro. Né? A pessoa quer mandar no outro mesmo. Né? Quer controlar a vida do outro. E às vezes utiliza-se de determinados artifícios. Agora, vamos entender que isso não é a proposta nem do Agostinho da Silva, nem da lusofonia. Isso é uma proposta humana em que os seres humanos querem protagonismos, né? E querem exercer violência sobre o outro. Porque quando você quer mandar na cabeça do outro, controlar a ideia do outro, isso é um dos maiores atos de violência, porque a gente atribui a violência somente à violência física, não a violência intelectual. É uma das piores. Porque o Otávio Paz falava que há 2 tipos de inseminação. Olha que coisa curiosa. A inseminação pelo corpo e a inseminação pelo espírito. Uma mulher fica grávida fisicamente. Agora, um professor engravida um aluno e essa gravidez nunca cede. Talvez aí esteja a explicação para a qualidade de educação e a qualidade de sociedade que nós temos hoje. Exatamente. Então, quando nós somos inseminados pelo Espírito, a gente carrega aquele logos, né, aquela essência para o resto da vida. Desde que a gente não esquece de um professor bom, em todos os sentidos. Bom como pessoa e bom para ensinar a matéria. Que tem didática, que tem paciência, que tem respeito, tudo.
Então essas pessoas vão marcando a vida do outro, né? Que é a inseminação do espírito. É isso que Agostinho falava. Quando eu pratico ações boas, né, boas atitudes, o que é uma boa atitude? Ora, é aquela atitude que não constrange o outro ou não quer converter o outro a mim, porque eu posso estar errado. Exatamente. E mesmo que eu esteja correto, nós não temos o direito de converter ninguém. Ninguém. Né? Isso hoje é muito pontual. Isso hoje é pontual na nossa sociedade, seja dentro da sala de aula, como inclusive na interação entre pessoas. Exato. Bem, amigão, vamos a um pequeno intervalo musical. Ouvintes, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. E hoje nós estamos trazendo para vocês o professor L'Oréal Rocha e nós aqui hoje debatendo então o termo lusofonia, o que é a lusofonia, conclusões que se fazem sobre ela, tá? Para que realmente então se possa ter uma ideia mais conclusiva, né, sobre a realidade do termo lusofonia. Continuem connosco que a gente volta já já. Você, como falei, estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. E lusofonia tem tudo a ver com isso. Voltamos já já.